Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho revisado com o objetivo cristão. Lembrando que os meus trabalhos como pastor e como teólogo visam amparar a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias com a fé que salva, a fé que foi revelada na sua face, na sua obra messiânica, como é histórico e notório para nós. Deus abençoe todos aqueles que vêm orando e intercedendo pelo nosso ministério, agradecer todo apoio que vocês vêm mostrando nos seus comentários e, obviamente, não que a gente precise disso, mas eu fico feliz de saber que, em certo ponto, tudo que vem sendo gravado aqui pelo canal vem ajudando e edificando alguns de vocês. Um abraço forte em todos, que Deus abençoe. Hoje, pastor, eu preparei um tema aqui que eu achei importante tratar com vocês, porque deve ser registrado aqui pelo canal, mas antes de tudo, lembrá-los aqui, dois avisos importantes. Primeiro, que estamos sempre em culto ao vivo ali na nossa sede, a Igreja Sinal com a Fé para as Nações, transmitindo seus cultos pela internet, todas as quintas, 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Entra lá, participa desse culto e vai ser bem-vindo no nosso meio. Outro aviso importante é que nós também estamos ali pelo Política, igrejasempolitica.org, me perdoe, amém? www.igrejasempolitica.org. Esse site à disposição de todos vocês, não só para amparar doutrinariamente cada um no que diz respeito como refutar essa liderança podre que vem usando a igreja para esses fins ideológicos, obviamente também dando a vocês a oportunidade de poder entrar ali, fazer as suas denúncias, exposições do que vem acontecendo na igreja. E aproveitando o que eu estou falando aqui, é isso que eu estava tentando lembrar, que agora recentemente foi permitido pela justiça do nosso país que eles façam campanha eleitoral dentro da igreja, que até então era proibido antes, e me parece que agora foi liberado esse tipo de atividade, que já não é mais visto como crime. Então muita coisa vai acontecer aí a partir de agora, no que vem é época de eleição, então esteja voltado com a atenção direcionada para o que vai acontecer na igreja, porque vai ser uma cena de massacre escriturário, doutrinário e etc, etc. Então o site existe para isso, para poder exatamente dar essa visão doutrinária e também esse espaço virtual para você poder fazer as divulgações e as denúncias. Entra lá, igrejasempolitica.org, tá aqui a canequinha sempre comigo, presente. Lembrando que é um movimento interdenominacional, não visa placa, mas doutrina, ok? Bom, meu tema hoje com vocês aqui é ex-transgêneros, é isso mesmo, e os seus arrependimentos. Vamos tratar sobre isso, uma coisa muito interessante. Os meus propósitos aqui é expormos os impactos da produção de pessoas transgêneras, que virou uma forma de sistema, aliás, né? Ou como estilo de vida, mas dentro de uma perspectiva humana fragilizada e vulnerável, ok? Que já foi até classificado por alguns estudiosos como disforia de gênero, tá? Meus objetivos específicos aqui é tratarmos com base nessas contradições o pensamento científico, como também teológico, da obra, mas da obra do homem natural, não do homem transformado, ok? Porque, obviamente, se diz trans, já é ou foi alvo de alguma alteração e transformação do que é natural. Vamos lá. Meu primeiro ponto com você hoje aqui, no que diz respeito a esse tema, é o homem na sua raiz, na sua natureza, no relato da sua existência. Então a gente vai lá nas Escrituras Sagradas, está ali o Gênesis de todos os acontecimentos criadores, quando Deus se prontifica no que diz respeito ao homem, como complexo, dividi-lo na criação, como natureza, destino e estrutura. Então a gente entra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e entramos ali e encontramos uma expressão, que Deus fez o homem segundo a sua imagem, ou seja, a imagem de Deus o criou, ok? E o que fica claro ali é que o homem recebe um lugar supremo dentro da criação, a fim de que a sua existência, elementos constituídos do seu ser, testemunhassem de Deus os seus atributos e qualidades, em partes, em certas medidas. Deus ele é absoluto. No que diz respeito a virtudes, o homem ele é uma parte disso, ok? O que a gente pode, na verdade, exemplar aqui? Sabedoria, bondade, equidade, justiça, amor, livre-arbítrio. Deus é tudo, o homem é uma parte disso, mas o homem foi construído por Deus e criado por Deus não para expressar a sua parte física e material, ok? Mais ainda as suas virtudes ou parte
dessas virtudes. O que, na verdade, dentro de uma imagem original do homem sem pecado, existia entre ele e Deus uma íntima afinidade. O que o pecado veio alterar e comprometer o status original, veio a se perder quando o pecado entrou no histórico da vida desse homem. Mas uma coisa muito importante ali no relato é que o homem assume antes do pecado ser uma descrição da vontade de Deus com o propósito adequado de expressar o seu ser, tá? A sua imanência, transcendência e imutabilidade. Dentro dessa complexidade e diversidade que é a visão cosmológica. Então o homem é aquele testemunho que mais aproxima aquilo que Deus seria caso ele tivesse um corpo, caso ele tivesse uma imagem, uma estética, ou até mesmo as suas virtudes. Então o homem ele é um instrumento comunicador de Deus e das suas qualidades, como também da sua essência. Vamos lá. Mas o pecado alterou, obviamente, esses padrões, essa natureza, como também esse destino e essas estruturas. O que nós temos para falar dessa parte teológica? Dentro do universo, aí vem a questão da soberania que o pastor vem tratando com vocês aqui, onde Deus assinala soberania, que dentro desse universo criado, que Deus se prontifica em ação, testemunhar sua vontade, sua soberania, a sua imutabilidade, a sua imanência, tudo que existe em nível de matéria e energia no universo criado, prega-se a soberania de Deus, por quê? Porque estão ali contidos em matéria e energia leis que são inalteráveis e que obedecem à lei do seu Criador e do seu Autor. Leis que foram estabelecidas e redigidas por ele, o Criador, que não podem ser alteradas por nenhum de nós, ou por nada daquilo que foi criado, ok? Então cada molécula de DNA, veja bem, ela não produz informação, ela não tem autoridade de leis, pelo contrário, ela obedece à natureza constituída, como também o seu autor, como também as suas leis. Então ela está subjugada por uma força e por mais que ela seja invisível, aquilo que está criado e abaixo precisa obedecer. Isso é fato científico, passível para a ciência e observação, como também testes de lógica. O que eu estou falando aqui não é crendice, não é religião, isso é uma ciência, ou seja, isso pode ser observado, pode ser testado por qualquer um de nós, até mais por aqueles que são capacitados, tanto que está sendo revisado, já disse a vocês aqui, a lei de Newton, que dizia que não havia existido um início, que é a tal da teoria relativa, se não me engano, porque os cientistas estão vendo o fim chegar e questionam agora essa questão de não existir um início para todas as coisas. Então notem vocês que a lei da qual eu me refiro, que o autor e criador de todas as coisas assinalou em cada molécula, em cada DNA, em cada origem e raiz de natureza, elas são inquebráveis e inalteráveis. Então essa força que nos condiciona a vida, você pode dar o nome que você quiser, ela existe. Isso é científico, ela existe. Então isso é inquestionável, você tem que obedecer. Agora, onde eu quero entrar no mérito, né? Porque isso que eu estou falando serve porque nós vamos tratar a nível de tema. Que no que diz respeito ao homem, a nível de natureza, destino e estrutura, no homem existe ali uma lei determinante do seu sexo, que é chamada de cromossomo sexual. Ela aponta para uma lei determinante, ou seja, é ela que decide ou define que sexo o homem vai ter. E detalhe, apresenta duas possibilidades, macho e fêmea, porque o meio termo não existe. Então não se trata de crendice e de religião, volto a falar, mas de uma observação racional desse complexo chamado ser humano, cujas estruturas que o formam deixam claro para mim e para você que a lei que determina como o homem vai nascer, ou seja, quando ele vai nascer, quando ele vai vir à existência e como ele virá, se é macho ou fêmea, não é o indivíduo, não é o homem, mas a lei daquele que o criou, que o gerou ou que o chamou à existência. E essa força que você talvez não queira chamar de Deus, é ela que determina e dá exatamente ao homem
a sua especificação sexual. Então esse cromossomos, ele é uma forma de provar o que eu estou falando aqui, da lei assinalada, tá? Da imposição estabelecida por dessa força que chamou o homem à existência. Então isso está dentro de nós. Não adianta a gente ficar discutindo, em compensação, eu vou querer exatamente modificar isso, eu vou querer alterar isso, eu vou querer ser diferente, e etc. Ótimo, você pode até ser. Lembra? Porque você recebeu de Deus o livre-arbítrio para escolher o que você quisesse. Mas em compensação, qualquer quebra desses fatores de natureza que Deus definiu serem absolutos e também definitivos em você, qualquer quebra de natureza e alteração de natureza, você comete transgressão. Aí vem até um texto de 1 João capítulo 3, versículo 4, que João até define que o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. A lei moral, a lei intelectual, a lei sobrenatural, a lei humana. Então Deus, ele chamou o homem à existência daquele jeito e ele pode até mudar o que Deus definiu para ele. Mas o que vai ficar configurado é que esta alteração que vai ser aplicada pelo homem fere os princípios da sua existência, da sua natureza ou da forma como Deus o chamou. Ok? É assim que a gente trata pecado na teologia. Não é uma fraude moral, né? Só. Não é um pecado moral. É uma quebra de licitação. Você está ferindo a integridade disso. De como Deus definiu ou ele redigiu vida. Você está interferindo na soberania dele. Você está quebrando a soberania dele. E você vai ter consequências disso. Consequências. Agora, falando-se um pouco aqui de natureza e opção sexual, aí vem esse detalhe. Importante que eu tenho que falar aqui. Que jamais, com base no que eu disse aqui, a homoafetividade, a opção pelo mesmo sexo vai ser visto como coisa natural. E quando eu disser isso a vocês, eu não estou falando com sentido religioso, estou falando com sentido científico. Jamais vai poder ser uma coisa normal e natural. Porque normal e natural prega origem, prega raiz, ok? Bom, esse é o primeiro ponto que eu tinha que definir a vocês aqui, tá? Qualquer alteração dos padrões naturais, qualquer alteração e modificação nessas estruturas que Deus assinala a soberania na criação, deve ser visto teologicamente, cientificamente, como transgressão. Bom, segundo ponto que eu preparei para vocês aqui para esse tema, que no homem concreto e nas suas estruturas existem elementos que o constituem, elementos constituintes do ser humano. Uma delas é a consciência, que no latim se traduz como conhecimento acoplado, como um segundo nível de percepção que gera impulso, pensamento, etc, etc. Tá? Existem 3 divisões na consciência do ser humano, para uma abordagem pedagógica, ok? Do que diz respeito, inclusive, ao seu pensamento. Essas 3 divisões são, a primeira delas é uma ordem de execução. A premissa, é o iniciador, que gera o impulso e a ação compulsiva. O segundo é o armazenador de conteúdo. Ali é visto como conhecimento acoplado. Como que é traduzido isso? É o assimilador e indicador de medidas educacionais. Ou seja, é uma espécie de processador que nós temos, né? Que na medida em que se vive ou que se adquire experiência, você vai formando educação. Então o homem ele é um instrumento passível a influências, como também a experiências de incorporação, ok? Então todos temos aqui um armazenador dentro de nós, na consciência, ok? Terceira esfera disso aí é a última. Eu falei de um iniciador, um armazenador, agora o que é visto como magistrado, que dentro dessa experiência forma-se o ato do julgamento. A partir do momento em que o homem ele adquire experiência com a vida e formação pela incorporação, ele gera a perspectiva do ato, ou seja, do ato do julgamento. Aí vem o senso, os freios de valores, o discernimento. Só que, detalhe, este magistrado, essa capacidade de julgamento e valores, só será possível por intermédio de uma consciência formada, por intermédio de uma experiência com a vida, por intermédio de uma trajetória de vida.
Aí, se existe a trajetória e a experiência com a vida, existe também a capacidade de julgamento. Então, a capacidade do julgamento ou o ato de julgamento é uma esfera que vem à frente da formação das pessoas ou da formação da consciência. E isso tem que ser visto na área pedagógica. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando entra aquela questão da agenda precoce de formação sexual, dessa agenda gay para crianças, aqueles que estão atrás desse ativismo sexual e homoafetivo com as crianças, eles sabem disso aqui, que trabalhando essas crianças para terem desejo sexual antecipadamente, ou seja, sem uma formação de consciência, elas são influenciáveis, mais do que nós que somos adultos, e eles entendem de gerenciamento social, todos eles. Eles estão investindo nas crianças o que a gente chama de programação social. Eles estão programando elas para serem potenciais de atividade sexual e homoafetiva. Mas vamos lá. Existem 3 bases, logo abaixo, depois do que eu disse, que saem como resultado, já agora com uma formação de julgamento. O realismo social ético, o realismo privatista, porque todos obviamente podem se decidir, ou então ter uma preferência própria por alguma coisa, e a relativia social, que se traduz por relação social, que aí entra as questões da conformidade cultural, das tradições. Mas por mais que essas 3 bases chegam como resultados para nós da formação da consciência, vamos lá, o realismo social, o realismo privatista e a relativia social, por mais que existam essa esfera dentro da experiência da vida de um homem, de um ser humano, ele tem a sua consciência. Então ele pode viver dentro de uma diversidade cultural, de uma diversidade social, mas ele é ele. Ele tem sua consciência, ele tem a sua formação, ele tem o seu armazenador, ele tem a sua capacidade de julgamento, o seu posicionamento de julgamento. Agora, por que o pastor eu estou falando isso para vocês aqui? Que mesmo com todos esses fatores pedagógicos de consciência, uma coisa que realmente fica claro para nós aqui é que a consciência prove então ser um instrumento de incorporação e formação de fundamentos morais do indivíduo por um processo de assimilação de experiências, exigências, como também práticas externas, que deixa claro que mesmo que a gente tenha a consciência, a formação, o julgamento, a capacidade de julgamento, nós somos influenciáveis, ok? E sempre existe um agente programador e determinador sobre nós, que até Jesus, obviamente, identificou como doutrina para a igreja, que todos somos edificadores, e ele, o arquiteto da nossa fé, da nossa formação. Então, mesmo que a gente adquira a consciência e a capacidade desse julgamento, a qualquer momento, é uma coisa natural, eu posso revisar e mudar meu posicionamento. Deus não, mas o homem sim. Então sempre haverá à frente de nós um agente determinador, porque nós somos influenciáveis sim. Então esse processo de formação e funcionamento moral do indivíduo, esse processo de assimilação de experiências é que formam a pessoa que nós queremos ser, aquilo que nós determinamos ser, ok? Então sempre existe alguém além de nós. Isso é fato. Sempre existirá. Você nunca será dono de você mesmo no que diz respeito à opinião. A formação sempre vai ter uma referência, sempre vai existir alguém além de você mesmo. Agora, aonde entra o problema da consciência? Se a consciência é isso, então como a gente trata o problema da consciência, ou até mesmo a venda da consciência, que é o que está acontecendo com a humanidade agora? É uma falta de maturidade. Como a gente entende isso? A falta da maturidade é um reflexo dessa problemática de manutenção de trajetória de vida e formação. É um problema a ser identificado, porque aquilo que está se produzindo e vivendo agora por intermédio desse indivíduo, obviamente foi adquirido externamente por ele, existe um agente determinador e programador disso tudo, e agora ele só está exteriorizando e transbordando tudo isso.
Porque está mais do que provado que nós somos aquilo que lemos, que ouvimos, assimilamos, incorporamos, porque não nascemos assim, lembra? A formação é base científica. O homem vem à existência zerado. E aquilo que eu sou agora é resultado da experiência e da minha trajetória de vida. Eu posso até mudar, mas eu vou ter que dar um freio nisso tudo e fazer a manutenção, fazer a reflexão, fazer a observação daquilo que eu preciso, obviamente, me transformar. Isso é uma coisa normal que na fé isso é defendido, tá? Aonde, pastor, eu quero chegar com vocês aqui? Até um texto que eu posso dar a vocês, Mateus 18, verso 1 ao 5, Lucas 18, verso 15 ao 17, como também Lucas 9, do verso 47 ao 48, quando Jesus ele fala das crianças que elas não estava sendo exigido delas nenhum compromisso com a fé, que o reino era delas, que as crianças eram a prioridade do evangelho. Por quê? Porque elas não poderiam exercer fé sem a formação, sem o poder da consciência, ou a existência da consciência. Então elas não foram colocadas no catálogo, diríamos, das coisas que devem ser transformadas, ou então daqueles que devem ser exigidos ou cobrados de uma fé. Não foi imposto a elas o dever da fé, porque dela já é o reino. Então Jesus ele preservou e respeitou a fase da formação do indivíduo. Até ele chegar a uma maturidade, até ele chegar a uma consciência, até ele chegar a um comprometimento, obviamente, moral. A criança, na sua fase, na sua formação, Jesus a respeitou e não impôs ela o dever da fé. Então isso é muito sério nas Escrituras. Então, tanto que eu volto a retomar aqui a questão dessa agenda gay, ou desse ativismo sexual, de visar as crianças, porque eles não são trouxas, eles não são bobos. Elas estão totalmente vazias. Então qualquer influência, qualquer trabalho educacional e socioeducativo que for implementado ali, elas vão incorporar, elas vão assimilar, porque elas não têm capacidade para julgar o certo e errado ainda. Elas não conseguem discernir isso daí. Ok? Então podem ser influenciadas a seguir a Jesus, como eu fui na minha infância, como também qualquer criança pode ser influenciada a querer ser gay. Porque vive dentro de uma casa com duas pessoas que são. Isso é uma coisa óbvia. Agora, essa capacidade dela querer julgar se ela realmente vai querer ser, ela não tem ainda. Ela não tem esse resultado. Ela não tem esse magistrado, ela não tem a experiência para isso ainda. Para dizer se aquilo é importante para ela ou bom ou não. Bom, então detalhe do que eu falei aqui. Primeira coisa, não existe natureza gay. Não existe natureza homoafetiva. Existe escolha e opção sexual, que foi adquirida por intermédio de uma experiência homoafetiva. Você quis ser. Isso parte de você, não de Deus, nem da sua criação, nem da sua vontade, nem da sua soberania. Porque se fosse Deus que tivesse escolhido você a ser assim, isso teria que estar marcado no teu DNA. E não está. Então não me vem com essa besteira, com essa idiotice de querer dizer que nasce gay. Ninguém nasce gay. Isso tem que estar no DNA. E não está. Então não adianta ficar querendo jogar para cima da cabeça das pessoas essa mentira, porque cientificamente jamais eles vão conseguir provar. Jamais será provado isso, certo? Aí quando alguém falar para você, mas você fala isso por religião, você fala isso porque você lê a Bíblia, não tem nada a ver. A Bíblia ela é um manual de orientações de princípios, a escriturária de Deus para entendermos as coisas, sim, mas com observação e lógica científica. O que eu estou falando aqui é fato, não se nasce gay. Não existe natureza gay, existe opção sexual. E essa opção sexual que o indivíduo se posicionou a exercer é direito dele e ele não pode ser interferido. Tanto que já existe um julgamento bíblico para ele lá no final que ele vai responder com Deus por essa alteração na vida dele, como tantas e tantas outras que a humanidade agora representa. Vão assumir. É um direito dele querer ser o que ele quer ser. Deus deu a ele esse direito, como também vai cobrar dele. Então não há nenhum propósito meu como pastor e como teólogo interferir na vida de ninguém essa escolha. Só detalhe. Em compensação, é uma coisa importante para a gay aqui escutar de mim. Você não vai me obrigar a te ver como uma coisa normal. Falando-se trans, você já está pregando para mim que é uma alteração. Normal, nasce normal. Não tem nada normal.
foi transformado. Eu posso respeitar a tua decisão, mas você tem que respeitar também o meu julgamento de olhar para isso e saber, obviamente, identificar que foi alterado. E por mais que seja um direito, jamais vai ser normal. E é o que está em jogo. Eles não estão querendo a liberdade da opção sexual, eles estão querendo impor a você, ou impor à sociedade que todos enxerguem como pessoas normais. E não são. Alteraram os fatores. Eu estou tratando aqui com todo esse cuidado para ninguém me interpretar errado. O pastor está discriminando. Estou discriminando ninguém. Só não interfira nisso. No direito da lógica, da reflexão, inclusive também do pensamento bíblico. De querer acreditar até que Deus possa aceitar alguém assim. Bom, se Deus aceitasse, Ele teria te dado o DNA disso. Ele não te deu o DNA disso, não está marcado no teu sangue, isso, então você não pode dizer que Deus te aceita assim. Porque você contraria a versão que Ele determinou na sua existência. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a questão da consciência. Bom, o que nós podemos falar sobre isso daqui? Que a partir do momento em que o indivíduo mostra-se estar condicionado a uma posição sexual por influência, exigência e prática externa ou fatores culturais, configura o quê? Um problema de manutenção de vida e formação de consciência. Você não está fazendo aquilo por capacidade moral, por nível de julgamento, de valores. Não, você está fazendo porque você é influenciado. Veja só, vou explicar. Eu não estou fazendo isso porque eu nasci para isso, ou porque eu cheguei a uma decisão realmente concreta de que isso é certo, de que isso é correto, etc. Não, eu estou fazendo porque me ensinaram. Eu estou fazendo porque eu fui conduzido. Eu estou fazendo, eu sou o que sou agora, né? No que diz respeito à opção sexual, porque existe uma imposição do tipo, vamos aceitar, vamos concordar, e você inclusive pode ser. É o que está acontecendo agora. Eu não vejo capacidade de consciência nisso que está acontecendo a nível de transição de gênero. Eu não vejo capacidade intelectual, eu não vejo capacidade moral, eu vejo uma moda, um modismo. Uma coisa que está aflorada, e eu vou até tratar aí ainda com fatos, que está aflorada, que todo mundo está achando lindo e maravilhoso, está indo para essa experiência, mas não com a profundidade disso, de uma capacidade que realmente enxergue que tudo isso vai ter um fim maravilhoso, certo, correto, produtivo, que vai atingir realmente esse benefício, né? De formar uma sociedade, uma humanidade mais decente, mais correta, mais íntegra. Não, eu não vejo essa disposição de reflexão. O que eu vejo é uma disforia voltada para o modismo, voltada para uma influência cultural, uma influência ideológica, e aí eu vou entrar nesse mérito. Que a partir do momento que fica confirmado e configurado que o indivíduo foi condicionado a ter essa posição sexual por violência sexual, por influências pedagógicas, por ideologias, por educações precoces e etc, etc, você não pode dizer que ele é homossexual. Você pode confirmadamente falar que ele é uma presa de certas políticas que estão sendo implementadas, inclusive a ONU é uma defensora, né, dessa educação sexual precoce, porque ela não é nada boa, é boba, melhor assim, nada boa e nada boa, mal intencionada, eu quero dizer, ok? Agora, exemplo disso, lá nos Estados Unidos está tendo um surto. E qual seria o surto? Da transição de gêneros, o que eles chamam de disforia de gênero. Aponta-se lá que grande parte daqueles que tiveram troca de sexo estão se arrependendo, e pessoas que chegaram aí a 60 anos querem voltar a ser o que eram antes na sua origem. Olha só que situação. Então eu vou apresentar para vocês aqui, depois até coloco o link aí, para vocês terem uma noção, e foi censurado pela gama LGBT essa informação, tá? Tem um documentário que foi feito por David Kyle Foster, que ele classifica Transformados, Encontrando a Paz com o Gênero que Deus lhe deu, dirigido por Carl Sutton, e Foster afirma ser um ex-homossexual. Então ele fez um documentário com base na experiência própria dele,
e pegou também mais 15 pessoas ex-transgêneras, ou transgêneros, tá? E que esse documentário todo ele se baseia nisso, de contar a história da transgeneridade desde a antiguidade e apresentar essas pessoas que se arrependeram em terem trocado de sexo. E nesse comentário e abordagem que ele fez, ele diz que quase todas pessoas que se submeteram à troca de sexo, elas foram vítimas de abuso sexual na infância, principalmente aquelas que se arrependeram de ter trocado de sexo. E ele aponta sinais, no seu documentário, de uma alta taxa de suicídio por aqueles que trocaram de sexo e já repentino, logo que fizeram isso. E esse percentual que ele apresenta lá é de 40% daqueles que se arrependeram e se suicidaram. Então lá nos Estados Unidos está tendo um surto exatamente que se classifica a disforia de gênero, dessa transição e troca de sexo, e um arrependimento mútuo quase entre todos, exatamente por essa escolha. Então eu quis realmente trazer isso como informação aqui no canal para explicar o porquê, né? Porque se trata de uma experiência, se trata de uma influência, mas não de uma consciência e natureza de formação. Natureza jamais seria. De consciência também, porque jamais poderíamos chegar a um julgamento, a uma reflexão de que isso é certo. Então diríamos que é uma aventura que todo mundo está se prestando a fazer por iniquidade e por transgressão, que uma hora ou outra eles vão chegar à reflexão e vão chegar à meditação disso, dos seus resultados. É uma coisa muito simples. Como eu disse a vocês aqui, eu posso me dar a uma aventura e depois lá na frente, quando isso acabar, quando tudo isso se encerrar, chega a uma conclusão de que não foi bom para mim. De que isso não é certo para mim. Por isso que existe no Evangelho a chamada do arrependimento, da conversão, porque um homem pode chegar, se Deus colaborar e ajudar, ele pode chegar a um convencimento de si mesmo, das coisas erradas que ele fez na vida dele. Porque todo mundo errou e todo mundo pecou, por isso que Jesus ele veio. Então o homem ele sempre pode, pela ajuda desse Deus e do Redentor, retomar uma nova vida. Se ele quiser, obviamente, mas em compensação, está mais do que provando que essa determinação, né? Que a transição de gêneros ela é uma determinação do pensamento de que se nasce gay. Então, se você nasceu gay, então oficializa isso. Toma hormônio, modifica o seu corpo, altera, porque você já é assim, você nasceu assim. Então, esse é o problema aqui. Porque o fato é o fato. E lá, principalmente nos Estados Unidos, que nós já temos matérias para confirmar isso daí, tem pessoas mostrando diferente, que descobriram que não nasceram assim, trocaram de sexo, agora querem voltar a ser o que era antes e não podem mais. E estão se matando e se suicidando, tanto que essa matéria até, inclusive, ela foi censurada pelo LGBT, porque eles não querem que ninguém saiba disso. Né? E, obviamente, você sabe por quê. Porque existe esse pensamento sendo divulgado pelas mídias de que a sociedade aceite, né, o transformismo do que eu estou me referindo aqui como uma coisa natural e normal, e não uma experiência. Então, notem vocês que é uma coisa lamentável o que vem acontecendo com a sociedade, triste dentro daquela limitação de que todos respeitem a decisão da pessoa do que ela quer ser, ao mesmo tempo que se equilibre o outro lado, de que todos realmente possam ter o direito de fazer o seu julgamento daquilo que acreditam ou discernem do bem e do mal, do certo e do errado. E jamais poderá ser visto como uma coisa normal. Então que realmente Deus possa ter misericórdia de todos aqueles que foram vítimas dessa influência, que foram vítimas dessa má formação, dessa má administração de vida, como esse documentário mesmo aqui mostrou, de crianças que chegaram a ser homossexuais, assumidos e transformistas, porque não foram vítimas, a maioria vítimas de estupro e violência sexual. Isso é triste, isso é lamentável, isso acontece cotidianamente, até entre familiares, mas a televisão não mostra isso, isso não é tratado, porque no fundo, eles querem construir uma nação gay, eles querem construir uma Sodoma e Gomorra moderna.
E eu queria deixar aqui essa pauta para que todos vocês realmente refletissem, pensassem biblicamente, cientificamente, tudo o que foi tratado, porque é uma questão de natureza e científica que o homem seja visto na sua origem e formação natural. Deus abençoe todos vocês, espero em Cristo ter colaborado em alguma coisa no que diz respeito à tua formação de fé, e volto no próximo tema com alguma coisa que obviamente o Senhor confirmar ou então que vocês sugestionaram. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando e os sinais pregam isso.